Capítulo 36. Eu ainda tenho um monte de ossos duros. Afinal, Pan Gongjin era um lutador experiente. Desde a última luta, ele entendeu completamente o poder de An e seu estilo. Em conclusão, o poder de An era provavelmente um poder único que poderia lhe conceder imunidade em relação a outros poderes. Outra possibilidade também pode ser que tenha sido algum poder de controle da mente que restringiu os inimigos de usar suas habilidades. Mas, independentemente do poder que An tivesse, ele precisava entrar no alcance corpo a corpo para matar. E esse era seu único método de combate. Um sorriso impiedoso surgiu em seu rosto. Pan gritou: esse cara não é nada assustador. Todos me sigam e ataquem ele de uma vez. Vamos acabar com ele. Logo após a sentença, os 11 invasores que ainda estavam vivos seguiram Pan Gongjin e atacaram An. Um contra 11 inimigos, que também incluíam um Spear de 4 estrelas. Esta foi claramente uma luta sem esperança. Mas, An não tinha outras opções. Se ele recuasse, estaria na entrada do domínio da extinção, onde Liu e seus irmãos estavam lutando com suas vidas em risco. Se An não pudesse conter os inimigos neste local, não apenas ele morreria, mas tudo pelo que Liu e os irmãos lutaram seria em vão, e a Terra perderia sua última esperança. Não importa o quão pequena e fraca a Terra fosse, ainda é minha casa. An de repente pensou nas últimas palavras que Pan Zhuolin gritou antes de se sacrificar. Ele sentiu um fluxo de sangue quente correndo em suas veias. A Terra não era apenas a amada casa de Pan Zhuolin, era também a de An e de todos os irmãos e irmãs da Terra. An nasceu aqui e cresceu aqui. Esta linda estrela azul deixou An com memórias que ele nunca seria capaz de descartar. Mesmo que isso significasse a morte, ele ainda não queria ver a casa em que cresceu perder toda a esperança e ver seus irmãos e irmãs se tornarem sem teto ou escravos. Eles cobraram. Aquele grupo de invasores implacáveis atacou An, pares e pares de olhos malignos e maliciosos, armas refletindo luz fria e impiedosa. De repente, An levantou o braço esquerdo, suas expressões começaram a irradiar uma sensação de escuridão. Se não houver outra saída, vamos todos morrer aqui. A caixa de remédios de combate foi aberta, totalmente aberta. Todas as drogas armazenadas dentro da caixa foram engolidas em uma boca cheia por An. Pílula de energia da fonte, 67 doses. Energia nuclear, 10 doses. Pílula de aprimoramento sensorial, 10 doses. Onda de choque, 10 doses. Relaxamento 0 grau, ainda 10 doses. As pessoas que viram aquela cena na sede começaram a chorar. Essa foi uma grande mão cheia de drogas, todas essas combinadas excederam em muito o nível de tolerância para um humano normal, e An estaria morto com certeza. As pessoas na sede pensavam que eram apenas pílulas normais fabricadas na Terra, mas mal sabiam que o punhado que An engoliu eram todas drogas ilegais da Darknet. Seria venenoso o suficiente para matar um humano normal mais de 100 vezes. Mas, mesmo que isso custasse sua vida, An não estava planejando se afastar da luta nem um passo. Os olhos de An de repente mudaram de cor completamente, transformando-se em um tom carmesim de vermelho. As grandes doses de drogas ilegais circularam rapidamente por todo o seu corpo. A fonte de energia estava originalmente fluindo como um pequeno riacho dentro do corpo de An, mas em um segundo, aquele pequeno riacho se tornou como as marés de um oceano, surgindo em cada célula dentro do corpo de An. An soltou um grito de guerra furioso e começou a atacar o grupo de invasores. Seu cabelo estava todo em pé e seu rosto estava torcido como um demônio do inferno. Drogas ilegais em mais de 10 ou 20 doses realmente tiveram um efeito insano. Quando os golpes atingiram o corpo de An, ele não sentiu nada e rapidamente contra-atacou. Ele já estava cercado por muitos inimigos, mas An descartou a sensação de medo, e a matança ficou mais divertida e gratuita. Usuários de arte marcial estão praticando técnicas com suas vidas em jogo. Lute para matar. Acerte cada soco. Troque olho por olho. Apenas se renda na morte. An realmente entendeu o significado de todas aquelas palavras. Em um piscar de olhos, o corpo de An sofreu 7 ou 8 cortes, mas o grupo de invasores também perdeu 2 combatentes. E quanto aos invasores, eles estavam enojados, completamente enojados. No momento em que eles chegaram perto de An, foi como se eles vissem um demônio ou algo assim e ficassem completamente impotentes. Sua única opção era trocar golpes com An. Para Spears que nunca imaginaram um dia em que só pudessem usar armas como pessoas comuns, eles dedicaram suas vidas inteiras a dominar seu poder e deixaram a força física de lado. Infelizmente, o fim do vazio de An era tão irracional, capaz de anular todo o poder. Quer matar An? Sim, claro. Você só tem que mostrar o que você é realmente capaz de fazer sem o seu poder. No mundo de An, não importava quão extravagante fosse o poder, todos eles eram inúteis. A única coisa que importava era quem era mais impiedoso e letal, cujas estratégias eram mais sutis e cuja consciência de combate era mais insana. Falando sobre consciência, era preciso dizer que as habilidades sensoriais de An em combate eram excelentes. Ele notou um cara entre o grupo inimigo que era um pouco diferente dos outros, carregando uma grande mochila militar. Quando Pan Gongjin ordenou que todos entrassem, ele foi o único que não se juntou, mas deu 2 passos para trás. Algo estava definitivamente suspeito. An parecia estar lutando sem rumo e trocando golpes com os inimigos, mas ele tinha um objetivo claro. O objetivo dele era chegar até aquele cara com a mochila. Depois de matar 2 inimigos e levar 7 golpes, ele forçou uma trilha sangrenta na multidão inimiga. Ele de repente correu para seu alvo, elevou seu tremor bem alto e derrubou com força brutal. Caixa. Enquanto o inimigo tentava se esquivar, An cortou a corda da mochila e pegou a pesada mochila militar verde em seus braços, gesticulando imediatamente para abri-la.
Naquele momento, todos os invasores ficaram loucos. Dentro da bolsa havia nada menos que uma pequena bomba de tremor de íons. Eles planejaram colocá-lo dentro do domínio da extinção e destruir a esperança da Terra com ele. As bombas de tremor de íons eram extremamente poderosas, mas também muito instáveis. Se An realmente tentasse cortar a bomba, então era muito possível que todos morressem. Embora An lutasse como um louco, ele não era estúpido. Ele viu o medo e o nervosismo dentro dos olhos do inimigo. Então ele apenas cortou forte o suficiente para abrir o saco e mostrar a bomba esférica cinza. Ele agarrou a bomba em seus braços e deu alguns passos para trás. Agora era a hora dos inimigos ficarem nervosos. Todos olharam para Pan Gong-jin perguntando sobre o que deveriam fazer. As pessoas na sede viram a cena, ficaram completamente chocadas e não podiam acreditar no que viam. Sozinho, enfrentando um grupo de invasores implacáveis, An não apenas matou 8, mas também assumiu o controle da situação. Parecia que os invasores estavam realmente com medo de fazer qualquer movimento, temendo que alguém louco como An realmente detonasse a bomba. Agora, o único pensamento de An era manter os inimigos longe da entrada do domínio da extinção e tentar o seu melhor para dar mais tempo a Liu. Então, ele levou os invasores para onde ele treinou, aquela piscina de água gelada onde ele está mais familiarizado. O tempo passava segundo a segundo, e Pan Gong-jin sabia que eles estavam ficando sem tempo. A Terra tinha uma fragata classe Fortaleza Aérea, era um navio de guerra extremamente poderoso e se essa coisa os cortasse, eles estavam acabados. A essa altura, An já havia recuado para a beira da piscina. As drogas estavam rolando em seu corpo como dezenas de milhares de adagas afiadas, picando seus órgãos e músculos, e parecia ainda pior do que a morte. Mas An ainda estava segurando, porque ele sabia que essa era sua única opção se ele quisesse que a Terra mantivesse sua última esperança. Pirralho. Pan Gong-jin finalmente quebrou o silêncio e gritou: "Eu vou te dar duas opções, ou você me dá essa coisa e eu vou deixar você viver, ou vamos atacar todos de uma vez e matá-los." O rosto de An já estava pálido e ele começou a rir como um louco e gritou: "Deixe-me viver, que tipo de piada é essa? Eu não tenho mais nada, mas ainda tenho um monte de ossos duros. Eu vou morrer, mas vocês filhos da puta também não pensam em viver." Hong. Pan Gong-jin sentiu uma tontura repentina por ficar muito zangado e envergonhado. Ele trouxe seus melhores subordinados e não conseguiu mastigar o osso duro. An. Retiro. O tempo acabou. Aquela fortaleza aérea temerosa estava prestes a chegar, e não havia nada que eles pudessem fazer sobre An, então alguém cauteloso como Pan Gong-jin escolheu recuar. Recuar de volta para Thornbird seria impossível. Parafusar isso significa que Lucas não o deixará viver. A única opção de Pan Gong-jin seria ir para outro grupo de invasores. Os invasores ouviram a ordem de Pan para recuar e sentiram uma súbita sensação de alívio. Ninguém queria continuar jogando com alguém tão insano quanto An. Essa luta foi nojenta desde o início. De repente, quando eles estavam prestes a recuar de volta para sua nave, uma voz velha o suficiente para tremer o chão soou: "Nenhum de vocês vai sair hoje." Completamente engolido pelas drogas, An focou os olhos e viu Liu. Eles estavam fora. O exército mais forte da Terra. O exército que estava executando o trabalho mais difícil da Terra. Eles finalmente saíram do domínio da extinção com vitória. Naquele momento, An chegou ao fim de suas forças. Ele foi capaz de ficar por tanto tempo na frente de tantos inimigos e não recuar da luta. Ele confiou apenas em sua vontade de batalha imortal e nas drogas que excediam a dosagem normal. Agora, essas drogas ilegais começaram a devorar o corpo de An. Ele finalmente perdeu a consciência e caiu. Ele caiu na água fria, uma mão com a bomba, uma mão segurando o punhal, aquele punhal preto que ainda estava pingando sangue. Na sede, todos começaram a chorar. As últimas palavras de An ainda estavam nos ouvidos de todos. "Não indo embora. Eu não tenho mais nada, mas ainda tenho um monte de ossos duros." Capítulo 37, Xadrez Galáctico do Caos. Por fim, An desmaiou. Ele caiu na piscina de menos 170 graus Celsius. Seu corpo estava coberto de feridas, que rapidamente congelaram na presença da água extremamente fria. De fato, sob tal temperatura, as feridas não eram as únicas coisas que congelavam. O frio havia fechado todas as células dentro do corpo de An. Quando An perdeu a consciência e desistiu de resistir, ainda havia uma coisa lutando dentro de seu corpo. E essa era a região do cérebro de grau zero de An. Sob a estimulação da água extremamente fria, sua região de 0 grau do cérebro estava brilhando com uma luz estranha, piscando como um sinal de emergência. Depois de passar pelo treinamento extremo, a região do cérebro de 0 grau de An adotou um hábito. Sempre que o frio extremo empurrava An para a morte, ele liberava quantidades anormalmente grandes de energia da fonte para garantir a sobrevivência de An. O método de treinamento extremo de origem sem caminho forçou a fusão entre An e sua região cerebral de grau zero herdada. Não apenas o potencial do cristal de poder foi totalmente revelado, o poder e seu corpo sincronizados perfeitamente. Desta vez, a região do cérebro de grau zero ainda não queria desistir, estava lutando. No entanto, An já ficou inconsciente devido a ferimentos fatais e dosagem de drogas. E desta vez, sem o apoio do corpo de An, aquela região do cérebro não poderia continuar sozinha. Depois de lutar por cerca de 20 segundos, a luz começou a escurecer, eventualmente se apagando e deixando o cérebro de An na escuridão total.
Em um planeta misterioso na Via Láctea, em um castelo construído na floresta, vivia um velho estranho. As pessoas às vezes o viam com um longo casaco preto perdido em pensamentos dentro de seu quintal cheio de folhas caídas, com um rosto frio e inexpressivo. Ele nunca abriu a boca para falar. O velho não tinha filhos, morava sozinho no castelo escuro. Os aldeões próximos começaram a fofocar que esse velho era a encarnação do diabo. Então eles nunca permitiram que seus filhos chegassem perto daquele castelo no meio da floresta. Esse estranho velho era a origem sem caminho. O homem que levou An ao caminho mais extremo de treinamento e combate. Suas roupas eram sempre pretas. Casaco preto, camisa preta, botas pretas, chapéu preto. Origem sem caminho tinha um par de ouvidos muito aguçados que pareciam ser capazes de sentir e ver através de tudo. Mas hoje ele estava preso em confusão, porque An não lhe fazia perguntas há muitos dias. Ele sempre pensou que An era apenas um pirralho que o incomodava todos os dias perguntando coisas aleatórias, o que era muito chato. Mas agora que An parou, percebeu que sua vida se tornara muito menos interessante. Voltar a vender na Darknet? Não brinque mais. O site da Origem Sem Caminho não vendia mais do que alguns itens todos os anos. Devido ao seu temperamento estranho e impaciente, seus únicos clientes foram apresentados a ele por Andarilho Noturno, e a maioria deles foi tão abusada verbalmente por ele que nunca mais apareceu. An era seu único cliente fiel. Apesar de quase nunca comprar nada, sempre fazia perguntas básicas e engraçadas. Depois que o tempo passou, responder a algumas das perguntas de An e repreendê-lo algumas vezes se tornou uma dose essencial de diversão todos os dias para a Origem Sem Caminho. Agora que An havia desaparecido por alguns dias, a Origem Sem Caminho na verdade não conseguia se adaptar. Finalmente um e-mail. Origem Sem Caminho abriu e franziu a testa. Era apenas Andarilho Noturno querendo jogar xadrez com ele. Esta pequena merda preta. Origem Sem Caminho amaldiçoada. Ele foi até um antigo mas muito requintado por virtual no canto de seu quarto e se deitou. Chua. Alguns segundos depois, Origem Sem Caminho e Andarilho Noturno se encontraram no mundo virtual. Andarilho Noturno parecia um idiota. Não importa como você o visse, em seus óculos de armação dourada, sentado sob uma grande árvore. Debaixo da árvore havia um tabuleiro de xadrez branco esculpido em granito. Era bem grande e parecia muito complicado. Este foi o xadrez galáctico do caos. Um xadrez muito antigo, mas desafiador. A lenda dizia que o universo ao nascer era apenas uma gigantesca bola de caos, incapaz de separar preto e branco, ou por planetas. A maneira de jogar não era colocar peças no tabuleiro, mas tirá-las. Quem controlar uma porção maior da galáxia vence. As gerações mais jovens mal tocavam mais nesse tipo de xadrez simplesmente porque havia muito mais coisas divertidas para fazer lá fora, deixando apenas esses velhos nostálgicos para ainda jogar esse tipo de jogo longo e seco por diversão. Origem Sem Caminho sentou-se na frente de Andarilho Noturno e murmurou: esse pirralho não pode estar morto, certo? Antes, ele sempre me incomodava com perguntas diariamente, mas agora ele já desapareceu há muitos dias. Andarilho Noturno lentamente pegou um pedaço e respondeu: você está falando sobre An. Seu índice de drogas também não está atualizando mais, e as pessoas no fórum ficaram muito bravas. Ele vai perder uma grande parte de seus clientes desta vez. Origem Sem Caminho deu a Andarilho Noturno um olho branco. Black, às vezes eu realmente não entendo você. Por que você se associaria a esses retardados ignorantes e tentaria persuadir um monte de crianças naquele fórum estúpido? É divertido. Andarilho Noturno encolheu os ombros. Claro, embora as gerações mais jovens sejam um pouco mal-humoradas, mas são ambiciosas. E agora sou alguém com esposa e filhos, e quando minha filha se casar, terei netos e bisnetos. Então, é claro que é necessário que eu fique em contato com o que as gerações mais jovens estão fazendo hoje em dia, certo? E também para ganhar algum dinheiro para alimentar a família. Dinheiro? Origem Sem Caminho olhou para Andarilho Noturno de uma forma estranha. Parece que ele realmente despreza dinheiro. Black precisa ganhar dinheiro? Essa é a maior piada que eu já ouvi. Andarilho Noturno muito sinceramente acenou com a cabeça. Cara, no mês passado eu ganhei cerca de 2 milhões de GC, e fiquei tão feliz que acidentalmente concordei com minha filha em dar a ela uma casa grande quando ela se casar. E eu tenho me arrependido profundamente disso. Então, é por isso que preciso trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Há também minha esposa. Ela quer um grande anel com um grande diamante galáctico ultramarino de cobalto nele. Eu acidentalmente concordei também. Essa coisa custa pelo menos 5 ou 6 milhões de GC, e agora ainda estou triste com isso. Estou dizendo, você realmente planeja se esconder na Darknet para sempre? Origem Sem Caminho perguntou com curiosidade. Andarilho Noturno respondeu claramente: se não podemos lutar contra isso, é claro que temos que nos esconder. E se vamos nos esconder, temos que ser bons em esconder. Você nomeou seu site de origem dos 10.000 caminhos, e seu nome é Origem Sem Caminho. Isso se chama esconder? Isso é você mostrando sua bunda online. Não é da tua conta. Origem Sem Caminho repreendeu com uma voz rude. Andarilho Noturno sorriu um pouco. Mas como eu estava dizendo, eu não me importo com o que você faz na Darknet. Mas se você fizer algo muito fora de linha e fizer com que nossa identidade seja exposta, então eu vou cuidado. Muito. Deixe-me perguntar, o que você realmente ensinou a An? Origem Sem Caminho abaixou a cabeça para evitar contato visual e murmurou: ensiná-lo? Estou entediado fora da minha mente. Não encontro um gênio para ensinar, mas encontrar alguém insanamente estúpido entre os trilhões de pessoas e ensiná-lo? Eu sou retardado. Andarilho Noturno riu e apontou o dedo para ele. Você é um velho tão irracional,
Toda sua vida você levou o pior por causa de sua boca. Dê uma olhada neste. Ele gentilmente passou o dedo pelo ar rarefeito e arrastou uma tela. Na tela estava jogando aquela luta entre An e os invasores. Ele não apenas completou 8 mortes, mas acabou roubando a bomba e forçou os invasores a recuar. Essa luta é a verdadeira definição de heróica e emocionante. An atacando sem medo um grupo de inimigos fortes como se não fosse nada. Especialmente naquele momento em que An gritou: "Eu não tenho mais nada, mas ainda tenho um monte de ossos duros." O sangue de ninguém não estava fervendo e calmo depois de assistir aquela cena. Então foi a cena de An caindo na água, seu corpo se tornando um bloco de gelo. E esse foi o fim do clipe. Andarilho Noturno apontou para aquele bloco de gelo. Olhe para ele você mesmo, aquele corpo de espírito demoníaco, ele é quase um monstro agora, e você disse que não o ensinou? Origem Sem Caminho ficou em silêncio como de costume, mas ele soltou um leve suspiro. Seus 2 dedos que seguravam uma peça de xadrez tremeram por algumas vezes. Então, An está realmente morto? Capítulo 38. Monstros. Então An está realmente morto? Origem Sem Caminho tentou perguntar enquanto escondia suas emoções. Andarilho Noturno hesitou por um segundo, e balançou a cabeça levemente. Não, ele só entrou em coma. Só isso. Percebi que o número de índice de An não estava atualizando por alguns dias. Então entrei nos servidores da web na Terra, onde An mora, e fiz uma pesquisa. Como resultado, me deparei com este vídeo sobre An que se tornou viral. Parecia que todo mundo na Terra vê An como um herói agora. O conteúdo daquele vídeo era muito curto. Não era tudo o que você acabou de ver. Isso porque eu encontrei um hacker famoso na Darknet e o paguei para invadir a administração esper do Governo Unido da Terra. Aquele vídeo que você acabou de ver foi o que conseguimos. Mas, de repente, uma luz forte surgiu nos olhos de Andarilho Noturno, Sem Caminho. Parece que a idade não diminuiu muito suas habilidades. An não te conhece há mais de um mês e, sem mencionar outras coisas, a força de caráter de An já se parece bastante com você. Ao ouvir que An ainda estava vivo, Sem Caminho finalmente soltou um longo suspiro e um sorriso amargo. Eu não vou mentir, eu realmente fiquei velho. Apenas alguns momentos atrás, quando pensei que An estava morto, fiquei realmente desapontado e arrependido. Sem Caminho continuou, mas, na verdade, An conseguiu atingir essa altura não foi tudo por minha causa. Eu apenas o ensinei como ser um verdadeiro guerreiro. E também o ensinei maneiras eficazes de praticar para o combate como alguém que tinha imunidade ao poder. E isso era tudo. Os resultados de hoje foram mais devido ao seu caráter trabalhador. Andarilho Noturno riu. Você realmente acha que o poder de An é imunidade ao poder? Sem Caminho acenou sua terra. Claro que não. Se eu não posso nem notar isso, então eu posso correr para uma parede e morrer. Deixe-me mostrar-lhe algo. Rapidamente, Sem Caminho tirou um grande gráfico, e que era a escala de progressão do índice de fonte de energia de An. Embora verbalmente ele dissesse que não dava mínima para An, mas por trás das cortinas ele aproveitou o tempo e resumiu cuidadosamente todos os dados de progressão de An em gráficos. Abaixo dos gráficos havia muitas anotações que Sem Caminho fez. Era óbvio o quanto ele valorizava An. Nietzsche viu o gráfico e ficou chocado. Uma inclinação tão íngreme. Sem Caminho assentiu. Eu nunca vi isso antes também. Sem dúvida, ele herdou o cristal de poder de um super soldado. Agora que penso nisso, An usou tantas drogas, porque ele ainda conseguiu escapar da morte e sobreviver. Você é o especialista neste reino que você deveria conhecer. Noite perdida em pensamentos por um breve momento. Para ser honesto, a sobrevivência de An realmente me incomodou por alguns dias também. Não deveria ser uma overdose de drogas ilegais em um gole, não apenas um esper de 3 estrelas como An. Até você pode estar meio arruinado. A razão pela qual eu convidei você para se encontrar hoje também foi para resolver este mistério. Vindo com o método de treinamento que você ensinou a An, talvez possa ser explicado porque ele conseguiu escapar da morte. Sem Caminho riu e disse: Preto velho, você me disse para ficar quieto na Darknet, mas você não é igual a mim? No momento em que há algum problema desafiador sobre drogas, você fica animado. Então, Sem Caminho rapidamente mudou seu tom de voz e respondeu seriamente: o que ensinei a An foi o método de opressão de extremidades, arriscando a vida para forçar o potencial do cristal de poder durante os estágios iniciais. Forcei a treinar em água fria, em vez de chamar esse treinamento de seu corpo e habilidades. É mais adequado ser descrito como o treinamento de sua vida. Como nunca herdei o poder de ninguém, nunca coloquei esse método em prática antes, An foi o primeiro, ativando com força todo o potencial do cristal de poder. Eu realmente não sabia o que aconteceria também. Caminhante Noturno continuou a cadeia de pensamento de Sem Caminho. Então, o que você está dizendo é que talvez tenha sido porque o cristal de poder de An era muito poderoso, protegeu An no momento mais crucial e forçou An a um modo de autodefesa. É como a caixa de fusíveis elétricos disparando quando a corrente é muito alta. E como An estava sempre praticando na água gelada, toda vez que ele entrava na água fria simulava sua região de 0 grau em alto grau. E quando ele caiu na água gelada, o resultado que ocorreu foi a situação de coma inexplicável. Ah, certo, também há outra coisa que é interessante. An não é realmente um esper de imunidade ao poder. Você sabe qual é o verdadeiro poder dele? Sem Caminho pensou um pouco. Não ria de mim, mas sinto que o poder dele é o vazio do fim. Claro, eu sei que é impossível porque o único neste mundo que tem esse poder é Ishuyan. É impossível que An tenha o vazio do fim porque isso seria muita coincidência. De repente, antes mesmo de Sem Caminho terminar, um sorriso astuto apareceu no rosto de Andarilho Noturno. Do que você está rindo? É realmente vazio do fim? An realmente herdou o poder daquele monstro.
Sem Caminho questionou excitado. Andarilho Noturno assentiu levemente. É realmente vazio do fim. Quando vi os dados também fiquei chocado. Não podia acreditar que depois daquele velho monstro Yishuyan vem um monstrinho. Parece que a Via Láctea não descansará com o nascimento de Puta merda. É realmente vazio do fim? Sem Caminho deu um tapa forte na perna e gritou. Quando vi Yishuyan pela primeira vez, fiquei tão enojado que ia vomitar. Eu não podia usar nenhum poder, nem mesmo uma única habilidade. Eu me sentia um completo idiota naquela época. Naquele momento eu pensei, nunca mais quero encontrar aquele cara, nunca. Aquele monstro, não é suficiente que ele não tenha poderes extravagantes, mas ele não deixa ninguém ter nenhum também. Que tipo de poder irracional é esse? Eu não posso acreditar que An realmente herdou o vazio do fim daquele monstro. Ah, isso nem termina aí. Depois de herdar o poder daquele monstro Yishuyan, ele também foi treinado por um monstro como você. An é como um monstro entre os monstros agora. Andarilho Noturno riu e disse, eu me nomeei Andarilho Noturno por respeito a Yishuyan. TL. Yishuyan traduz diretamente para Nichiwaterkoud. No momento em que ele entra na batalha, todos vocês se tornam idiotas. Oh cara, é engraçado toda vez que penso nisso. Os dias com Yishuyan foram realmente muito divertidos. Inúmeras elites foram trolladas por ele. Sem Caminho curvou os lábios. Andarilho Noturno abrindo suas velhas cicatrizes o deixou meio deprimido e sem palavras. Mas ele tinha que admitir, Yishuyan era realmente um cara problemático na época, e quase todos os espers o odiavam. Andarilho Noturno mais uma vez tirou uma peça do tabuleiro de xadrez. Ambos tinham um estilo muito único de jogar xadrez. O estilo de Sem Caminho era cruel e impiedoso, mas Andarilho Noturno sempre foi capaz de resolver calmamente qualquer situação perigosa com alguns movimentos. Eu estou pensando, An já herdou o poder daquele monstro Yishuyan, e também foi treinado por um monstro como você. Eu poderia fazer algo também. Disse Caminhante Noturno. Sem Caminho ficou um pouco chocado. Oh Black, você finalmente vai fazer algo agora? Andarilho Noturno assentiu levemente. Vamos ver. O atual estado de coma de An é uma questão desafiadora que nunca encontrei. Quero tentar resolvê-lo. Além disso, você testou um método de treinamento em An que você nunca testou antes. Por que não posso testar uma droga nele que eu nunca fiz antes? É justo assim. Sem Caminho deu de ombros e disse impotente. Tudo bem, An é o rato de laboratório. O poder de Yishuyan. Meu treinamento. Os remédios do seu monstro venenoso. Se todos nós 3 monstros usarmos força nele, tenho a sensação de que se An acordar disso, sua vida será muito difícil. Andarilho Noturno sorriu levemente. Então está resolvido. Amanhã eu enviarei algum remédio especial para ele. Se ele puder acordar, ele continuará treinando com você, seu monstro. Ah, a propósito, você acha que nosso outro monstro está interessado em ajudar An? Origem Sem Caminho rapidamente acenou com a mão. Você quer envolvê-lo também? No que você quer que An se transforme? Um verdadeiro monstro. Capítulo 39. Injeções douradas. Nova York, Hospital Central da Administração Esper. An ainda estava inconsciente em sua cama. Seu quarto estava cheio de flores. A maioria foi enviada por seus colegas da administração de extinção, e alguns eram de seus amigos da divisão da China, como Shenzong, Li Ke, o monge, Lin Yun, Shuli, etc. Da noite para o dia, An se tornou um herói. Não ficou claro quem, mas alguém enviou aquele vídeo de An lutando contra um grupo inteiro de invasores por conta própria, e logo se tornou viral globalmente. No começo, havia aquele touro guerreiro de bronze Penzolin e suas últimas palavras, não importa o quão fraca seja a terra, ainda é minha casa. Era conhecido por todos na terra, motivando inúmeros espers na terra. Agora lá está An, gritando outro grito de guerra que fez o sangue de todos ferver. Eu não tenho mais nada, mas ainda tenho um monte de ossos duros. O nome Tolg Bonian se espalhou como fogo e todos oraram sinceramente por An. Fora do hospital, todos os dias vinham pessoas para mandar flores. Eles não podiam entrar no hospital altamente classificado, então eles apenas deixaram as lindas flores cuidadosamente colocadas no jardim da frente, o que se tornou uma bela visão. Liu e Udi chegaram para visitar An novamente. Para An, Liu estava cheio de apreço. Ele sorriu amargamente. No começo, eu só queria encontrar um bom lugar para ele treinar. Então eu o trouxe por exceção. Agora que penso nisso, na verdade tirei vantagem de An. Se não fosse por ele naquele dia, então o sítio de extinção seria destruído há muito tempo pelos invasores, até nós estaríamos mortos também. Eu realmente espero que ele acorde logo. A Terra realmente precisa de espers talentosos como An. Udi disse com grande pesar. Ele defendeu o portão para o domínio da extinção com sua vida e protegeu a última esperança da Terra. Mas ele não teve a chance de olhar para o domínio uma única vez. Deus é tão injusto, dando a alguém tão talentoso um final tão amargo. O sentimento de Liu em relação à progressão de nível de An foi animado, mas também suspeito. Em apenas um mês, An subiu de um iniciante para uma classificação de 3 estrelas. Esta velocidade de melhoria, não posso dizer que não pode ser superada, mas pelo menos não houve quem pudesse afirmar que pode imitá-la. Agora, ninguém sequer comparou An com aquele lendário Keylak, porque o potencial de An excedeu em muito de Keylak. O comunicador oculto de Udi soou. Udi teve uma breve conversa e virou-se para Liu. Professor, há uma entrega para An. É de um planeta estrangeiro. Liu ficou um pouco chocado. An mencionou que ele tinha um amigo muito poderoso do espaço, e aquele milagroso revitalizador da região do cérebro de grau 0 era desse amigo. Depressa, deixe-os trazer o pacote. Muito rapidamente, um segurança do portão entregou a bolsa no quarto de An. A bolsa não tinha legenda dizendo de onde veio, nem o nome do remetente, mas,
A julgar pela empresa de transporte e pela embalagem, obviamente é uma entrega do espaço sideral. Liu pensou sobre isso. Talvez o amigo misterioso de An saiba que ele está em coma. É por isso que ele enviou este pacote. Mas como ele sabia que deveria enviar para o endereço do hospital em vez da casa de An? Woody franziu a testa e perguntou, professor, devemos abri-lo para An e verificar? Liu pensou por um breve momento e decidiu abrir o pacote. Era a sua única chance, porque com as habilidades médicas e equipamentos na Terra não estava claro por que ele está em coma, sem mencionar curá-lo. Liu sabia que An tinha um amigo do espaço sideral na área médica e, aos seus olhos, esse pacote poderia ser a última esperança. O importante agora era acordar An dos mortos. Ele rapidamente abriu o pacote apenas para ver um cofre de liga muito refinado, parecia realmente sofisticado. E depois de abri-lo, eles viram que o interior estava cheio de ar frio, contendo 12 injetores automáticos e um conjunto de instruções. Liu leia atentamente as instruções. Parecia que aqueles injetores automáticos eram realmente remédios para curar An. O remetente do pacote não disse seu nome, mas apenas disse que é amigo de An, sabia que An está com problemas e que preparou um curso especial de tratamento médico para An. Sobre se o remédio especial poderia curar An, essa pessoa misteriosa não fez nenhuma promessa. Segundo ele, essas injeções significavam esperança, e sem elas não haverá esperança de An acordar. Liu pensou sobre isso por um longo tempo, decidiu primeiro testar os ingredientes da droga e usá-lo em An quando ele se certificou de que era seguro. Afinal, An já está nesse tipo de condição. Liu não podia deixar de lado nenhuma esperança. Então, Liu encontrou o médico mais experiente, o chefe do hospital, Kyu Taibo. Ele contou tudo a Taibo, e Taibo imediatamente concordou em largar tudo o que estava fazendo, usar o laboratório mais avançado e único da Terra que estava totalmente equipado com tecnologia espacial para analisar os misteriosos fluidos dourados dentro dos injetores. O laboratório tinha uma parede de vidro voltada para o corredor, e Liu estava olhando nervosamente do outro lado. A investigação continuou da tarde até a meia-noite. Kyu Taibo e alguns de seus assistentes saíram do laboratório confusos, tiraram as roupas de proteção do laboratório e enxugaram o suor da testa com as costas das mãos. Qual é o resultado? Liu perguntou ansiosamente. Kyu Taibo respondeu lentamente, seus olhos cheios de surpresa, muito milagroso, esses medicamentos são realmente milagrosos. O grau de atividade das moléculas é inimaginavelmente estranho, usamos todo o equipamento deste laboratório e ainda não conseguimos entender esse medicamento. Liu ficou chocado, chefe Kyu, você é alguém que foi enviado pelo governo Nido a um planeta extremamente desenvolvido para aprender medicina, nem mesmo você consegue descobrir? Não só eu. Meu professor quando eu estava estudando lá fora, é um dos 10 melhores especialistas em farmacologia da Kelun Republic. Enviei a ele os dados que pegamos, e nem mesmo ele conseguiu descobrir o que está acontecendo. Liu pensou sobre isso. Isso significa que este medicamento é realmente de alto nível? Kyu Taibo disse em uma voz mais profunda. Muito alto. Meu professor disse. As moléculas desse remédio são muito ativas. Mesmo se você deixar por 10.000 anos ele não se degradará em nada. A combinação de diferentes materiais é altamente precisa, nem mesmo a máquina mais avançada consegue atingir esse nível de precisão. E quanto aos componentes do medicamento, é totalmente desconhecido. Provavelmente usou alguma tecnologia de farmacologia oculta. Liu estava realmente confuso agora. Isso significa que o amigo que enviou este remédio é na verdade um grande mestre em medicina? Kyu Taibo olhou em volta para verificar se não havia mais ninguém e baixou a voz. Meu professor disse que, a menos que seja um dos 20 maiores mestres de medicina da Via Láctea, ninguém mais seria capaz de atingir esse nível de precisão. Foi preparado totalmente à mão, e a força desse mestre é incalculável. Do som de engolir saliva, Liu engoliu uma grande quantidade de saliva, ele pensou que os grandes mestres da medicina já eram a melhor existência. Mas quem teria pensado? O amigo de An era na verdade o deus da medicina atual, e ele está classificado entre os 20 melhores de toda a Via Láctea. Depois de muito tempo, Liu finalmente retirou sua expressão de surpresa e disse em voz profunda. Devemos manter isso em sigilo. Kyu Taibo assentiu. Isso é evidente. Meu professor me disse várias vezes também, tentando fazer engenharia reversa no recebimento de um deus da medicina, se essa existência descobrir sobre isso, então eu estaria realmente ferrado. Liu ainda não conseguia entender o que acabou de aprender enquanto voltava para o quarto de An. Ele percebeu que quanto mais conhecia Han, menos sabia sobre ele. Um adolescente que foi capaz de saltar para 3 estrelas em um mês. Uma insistência que convenceu o atual deus da medicina a preparar o tratamento para o Wan Lang que atualmente está deitado sem vida na cama. Ele definitivamente era um monstro. Woody perguntou baixinho. Professor, devemos usar o remédio? Liu hesitou, mordeu os dentes e disse. Claro, um grande mestre em medicina enviou isso do espaço sideral, talvez An possa realmente retornar dos mortos como um milagre. Woody assentiu enquanto carregava cuidadosamente a caixa de liga. Se Liu não soubesse o quão alto nível este medicamento era, estaria tudo bem, mas agora que ele sabia sobre a complexidade e o valor dessas injeções, suas mãos começaram a tremer. Arregaçando as mangas de An e esterilizando com álcool, Liu finalmente se decidiu e empurrou o injetor na veia de An. Mesmo o injetor é tão intenso,
Todo o processo foi automático. Havia um chip dentro do injetor que verificava os batimentos cardíacos e o nível de pressão arterial de Ian para monitorar sua reação ao medicamento injetado, depois ajustava a velocidade da injeção de acordo. Após a injeção, ele se autodestruiu e apagou qualquer conteúdo restante do medicamento. Shua. O fluido dourado foi injetado no corpo de Ian. Rapidamente se espalhou por todo o corpo de Ian. A pele de Ian lentamente ficou vermelho rubi, com um estranho vapor branco saindo. Capítulo 40. Metade do coração das trevas. No mundo virtual, Sem Caminho e Nietzsche se encontraram novamente, ainda jogando aquele xadrez galáctico enquanto falavam sobre Ian. Preto Velho, a julgar pela hora, Ian deveria estar fazendo sua última injeção agora mesmo. O que você deu a ele? Isso vai acordá-lo do estado fechado em que sua região cerebral de grau 0 está? Origem Sem Caminho perguntou curiosamente. Andarilho Noturno empurrou seus óculos de armação dourada e respondeu misteriosamente, eu não sei se acordar ou não, mas eu sei que se ele acordar, ele seria um verdadeiro monstro. Origem Sem Caminho ficou chocado por um segundo. Monstro, o que você deu a ele? É a sua melhor força da Via Láctea. Andarilho Noturno balançou a cabeça levemente. Então é a luz das estrelas de 9 camadas? Andarilho Noturno ainda balançou a cabeça e sorriu. Você ainda se lembra do coração das trevas? Origem Sem Caminho curvou os lábios. Claro, esse coração é uma das razões pelas quais estamos presos na Darknet. É tudo culpa sua. Você estava tão possuído e determinado a roubar aquela coisa. Espere. Não me diga que você realmente usou o coração das trevas como base para o remédio que fez para Ian. Esse era o seu tesouro. Andarilho Noturno respondia indiferentemente. Os materiais mais valiosos só são valiosos por causa do que eles podem fazer. O fim do vazio de Ian pertence à descendência sombria e misteriosa, que está meio relacionada ao poder das trevas, e o coração das trevas está entre os materiais escuros mais concentrados que você pode usar na medicina, então os dois devem poder trabalhar juntos. Todos esses anos, estive focado em investigar as propriedades e reações médicas do coração das trevas, e descobri que sua verdadeira natureza é realmente assustadora. Pessoas normais não podem usá-lo, apenas espers como Ian com poderes de linhagem misteriosos e sombrios podem desencadear o efeito do coração. Algumas centenas de comprimidos foram engolidos de uma vez por Ian, mas ele ainda está vivo. Isso diz o suficiente sobre quão única é a região do cérebro de grau 0 de Ian. Tem um modo de autodefesa poderoso, mas ainda não é a solução. É por isso que escolhi combater veneno com veneno. Combater veneno com veneno? Sem Caminho perguntou curiosamente, você quer dizer deixar o coração das trevas atacar o veneno que já reside no corpo de Ian? Andarilho Noturno assentiu. Eu usei metade de Art of Darkness combinado com Pousand Golden Yellow e Silver Blue Esquiline para fazer este remédio especial e dividido em um curso de 12 injeções. Se meus cálculos não estiverem errados, o coração das trevas reagirá primeiro com o veneno existente no corpo de Ian. As 3 primeiras injeções que entram no corpo de Ian não vão machucá-lo porque sua linha de vida já foi isolada e protegida pela região do cérebro de grau 0. Depois de 3 doses, não apenas Ian não morrerá, como o veneno dentro de seu corpo será esvaziado. Nesse momento, Ian já deve acumular imunidade em relação ao coração das trevas, o que significa que o coração das trevas não é mais um veneno que pode matar Ian. Naquele momento, injetar grandes quantidades de Art of Darkness permitirá que Ian se adapte completamente ao poder do coração. Depois que as 12 doses entrarem completamente no corpo de Ian, sua tolerância ao coração das trevas também atingirá o auge. Naquele momento, o coração não apenas não matará Ian, mas se tornará parte do corpo de Ian. Origem Sem Caminho engoliu um bocado de ar frio, aproveitando as medidas defensivas da região do cérebro de 0 grau de Ian para forçar Ian a adotar a terapia do coração das trevas, absorvendo o remédio escuro mais perigoso e irracional da Via Láctea. A técnica de Andarilho Noturno é ainda no ponto como antes. Se tudo o que você disse aconteceu, Ian acabará por limpar todo o veneno em seu corpo e assumir o controle do coração das trevas. Então o que acontece? Sem Caminho perguntou com curiosidade. Andarilho Noturno respondeu com uma voz profunda. 2 efeitos principais. Primeiro, Ian vai naturalmente acordar mais saudável do que nunca. Segundo, porque o corpo de Ian ganhará o poder de metade do coração das trevas, Ian desenvolverá uma tolerância extremamente forte ao veneno. Não posso dizer que ele será totalmente imune, mas pode pelo menos fornecer até 90% de imunidade a danos de veneno. Sem Caminho bateu palmas de excitação. Redução de 90% ao veneno. Isso significa que, se outras pessoas só podem comer 2 ou 3 pílulas de energia nuclear antes de morrer, Ian pode comer 10 ou 20 consecutivamente e ainda não tem problema. Isso significa que ele pode comer as drogas com efeitos colaterais menos graves, como doces. E como Ian já tem o vazio do fim, se ele tiver que enfrentar um oponente forte, ele ainda pode matá-lo apenas tomando drogas e pílulas. Uma propriedade física dominada de imunidade quase total ao veneno. É incrível só de pensar nisso. Andarilho Noturno sorriu. Isso nem termina aí. Porque Ian melhorou tão rápido. É porque ele absorveu o cristal de poder de Ishuyan. E Ishuyan tinha a base de um senhor da guerra de 6 estrelas. E com seus métodos de treinamento extremos para adicionar um pouco de pressão e forçar um pouco dessa energia da região do cérebro de 0 grau. É por isso que o nível de Ian disparou.
Mas sobre o que acontecerá depois, você também sabe, é quase impossível herdar totalmente o poder do antecessor. E Ishuyan é um senhor da guerra de 6 estrelas, menos essa perda de herança, então An só seria capaz de alcançar os topos de 5 estrelas. Andarilho noturno parou por um segundo e continuou, agora, se An realmente acordar, seu corpo naturalmente ganharia metade do coração das trevas. O que isso significa? É a antitoxina natural. O que significa que, a menos que ele tome algo mais venenoso do que o coração das trevas, nenhuma outra droga irá machucá-lo. Isso significa que An pode tomar grandes quantidades de remédios de suporte durante o treinamento, como pílulas de fonte de energia que aumentam a eficiência do treinamento. Outras pessoas só podem comer um por dia, mas agora An pode comer 5, 10 ou 15 e ainda ficar bem. Então complete isso com seu treinamento extremo único. Mesmo que An use todo o potencial que Ishuyan deixou para ele, ainda está tudo bem, porque essas drogas ainda permitirão que An continue alcançando avanços e deixe seu nível subir pelo céu. Você me diz se é incrível ou não. A origem sem caminho nunca esteve tão animada em muito tempo. Incrível, demais. Mal posso esperar para ver as expressões no rosto de outras pessoas quando conhecerem An. Eles finalmente esperaram até a morte de Ishuyan e agora venha. Ele não apenas herdou o poder de Ishuyan, mas seu potencial é ainda melhor do que ele. Todos os Spurs ficarão loucos depois de conhecerem An. Mas Preto Velho, desta vez você realmente usou seu capital mais suado. O coração das trevas é único em toda a Via Láctea e, portanto, não tem preço. Você usou metade de uma vez para An, não faria seu coração doer? Os olhos de Andarilho noturno de repente escureceram. Ele soltou um longo sinal, devo dizer, estando preso aqui na Darknet. Você não é o único a ficar entediado. Embora eu tenha uma esposa e filha e a administração de uma empresa para me manter ocupado, ainda é incomparável com antes. Seu olhar se moveu para o horizonte. Andarilho noturno continuou, nós dois nunca podemos voltar ao passado, só podemos sentar aqui no tédio. Mas, felizmente, o destino finalmente nos mostrou seu lado bom e nos deu a chance de conhecer alguém interessante como An. Ajudá-lo é realmente me ajudar. An tem talento, determinação, caráter trabalhador, personalidade teimosa. Ele realmente se parece conosco quando acabamos de entrar na Via Láctea. Ser capaz de ver An crescer pouco a pouco é meu maior sustento espiritual agora. Origem sem caminho também soltou um longo suspiro. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos neste estágio. Finalmente ofendemos alguém que não pode ser ofendido. Esta enorme Via Láctea, na verdade, não tem outro lugar para irmos. Vamos esperar e ver. Hoje é o dia da última injeção de An. Espero que ele melhore logo.